Quando você achar Colossenses, você fica no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vai para o versículo 15. Acompanhe comigo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, nós, estávamos separados de Deus. E na nossa mente, éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Mas agora, ele os reconciliou, como está escrito, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Eu estou mudando aqui o tempo verbal para me incluir, tá? Que nós ouvimos e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho que nós pregamos aqui. Era o que Paulo pregava e o evangelho que nós pregamos. Pregamos um evangelho que tem no seu centro, mas também no seu começo e no seu fim, Jesus Cristo. Tudo o que temos falado e toda a Bíblia é sobre ele. Nós não estamos aqui pregando uma doutrina com o objetivo de melhorar o seu almoxarifado intelectual, ou de, quem sabe, trazer para você bons argumentos para que você viva uma vida reta. Sim, o Evangelho não é só sobre transformação de caráter, embora isso seja desejável. O Evangelho é sobre um relacionamento com o nosso Deus e Pai. É uma história de amor. A palavra que temos apresentado a vocês deve ter o condão, a capacidade, não só de fazer com que vocês retenham boas histórias e conhecimentos e princípios, mas essa palavra, ela tem o objetivo de fazer que sejamos filhos que amam o seu Pai. Essa é a intenção de Deus através da sua criação. Ele nos criou para que fôssemos alvo, objeto do seu amor, do seu cuidado e do seu carinho. Estudar a Bíblia de manhã cedo, aqui, a partir das 9 horas. Ouvir a pregação agora, os livros que nós colocamos ali, tudo isso é importantíssimo. Mas aquilo que o Senhor mais anseia é que tudo isso sirva para que quando você estiver no seu secreto, ninguém está te vendo, você possa dizer para Ele: Senhor,
O Senhor é digno desse tempo aqui agora. Eu vim aqui porque eu te amo, porque sei que preciso do Senhor. Eu estou aqui nesse tempo de oração, porque eu sei quem o Senhor é. E eu sei também quem eu sou. Nesse lugar secreto, onde ninguém está vendo a gente, onde de preferência você não vai filmar para botar na sua rede social. De preferência você não vai nem contar para os outros o que você conversou ali com ele. É entre você e Deus. E demanda um tempo para você chegar nesse momento e se concentrar nesse relacionamento. Se tem um sujeito incapaz de manter a atenção por muito tempo num alvo, é o ser humano. É muito interessante, eu estou aqui na frente olhando para vocês. Se qualquer pessoa entrar e passar ali, você perde a conexão com o que eu estou falando, os seus olhos se desviam, e se demorar um pouco, o seu coração vai embora. Tempo de oração rápido, fugaz, protocolar, não passa do teto. O seu coração não se envolve no relacionamento. Ler a Bíblia de vez em quando e estudar só pela metade, isso não incendeia o seu coração nem de longe. Isso não te leva para um relacionamento com Deus. Isso não chega nem perto de mostrar a nossa reverência a esse que eu acabei de ler. Quando você lê a história da Bíblia, você vê que não era possível você se convidar para estar na presença do rei. Se você chegasse de qualquer jeito na presença de qualquer rei, você era fulminado antes de chegar lá. Esther, lembra dessa história? Ela orou e pediu a Deus a oportunidade de estar diante do rei a quem ela era desposada. Nem a própria esposa podia chegar diante do rei de qualquer jeito, vestida de qualquer jeito, na hora que ela bem entendia para falar o que quisesse. Reverência. E Jesus Cristo veio para de uma vez por todas quebrar essa separação e nos deu acesso ao Santo dos Santos, ao lugar onde nós podemos ser quem nós somos, do jeito que nós somos, para nos relacionar com esse Deus. E dele receber amor, carinho, consolo, paz, restauração. Tudo o que ele quer é isso, relacionamento, de verdade. Nós não chegamos diante de Deus mostrando como conhecemos a Bíblia, como estamos preparados com os nossos méritos. Não é esse tipo de sacrifício que o Senhor está querendo. Isso, na verdade, é bom para nós. O Senhor quer um coração assim, disponível para Ele. Não um coração que só tem 3 minutos. Não um coração que durante a semana só tem 1 hora. Que é essa hora que nós estamos agora. Não. O Senhor é digno de muito mais. E eu orava aqui pedindo perdão ao Senhor. Senhor, não nos permita tratar o Senhor de qualquer jeito. Perdoa a tua igreja por ser irreverente, por não dar o valor que o Senhor deu para nós. Perdoa porque o seu povo, porque nós temos dificuldade em abrir mão dos nossos planos e projetos e agenda para simplesmente declarar quem o Senhor é, para reconhecer a tua grandeza. Será que Deus vale tão pouco? Será que o nosso marido é tão ruim? Será que a sua palavra é tão enfadonha que nós precisamos evitá-lo? Que nós devemos passar ao largo da Bíblia?
Será que esse é o relacionamento que nós nos propusemos a ter com Ele? Será que precisamos de alguém ficar nos lembrando disso? Será que nós precisamos, Senhor, relembrar quem o Senhor é? Sim, nós somos esses tais frágeis, inseguros, inconstantes. Precisamos reconhecer quem nós somos diante de quem Ele é. E isso não se faz de vez em quando sobra tempo, de qualquer forma. Deus não aceita meio coração. Deus não está mendigando meia atenção. O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor espera de nós? Nós temos a capacidade de criar um tipo de Deus que se contenta com pouco que nós estamos dispostos a dar para Ele. Nós temos a capacidade de idolatrar um Deus que se contenta com pouco. Esse não é o Deus de Abraão, de Isaac, não é o Deus de Jacó. Esse não é o verdadeiro Deus. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Davi começou se relacionando com Deus numa tenda, no meio do deserto. Davi fazia um acampamento e ele levantava um altar de oração onde ele estivesse. E dele brotou um desejo no coração de construir um templo. Como quem estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor merece mais do que uma simples tenda. Não lhe foi permitido construir esse templo. Davi participou da arrecadação do ouro, de todas as benfeitorias que iriam ser utilizadas na construção do templo. Se você abriu aí a sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, vá para o capítulo 7. No capítulo 7, para no versículo 11. Nós agora já estamos no tempo onde seu filho Salomão havia terminado a construção de duas coisas: do templo e do seu palácio real. Para que isso aponta? Isso aponta para a realidade que nós vivemos hoje. Existe um mundo material, um reino terreno. Existe algo que é espiritual, que é o reino de Deus. Salomão estava ali com um palácio real pronto para exercer a sua atividade, o seu reino, e estava também com um local dedicado a esse relacionamento. O local onde eles entendiam que Deus iria visitá-los para esse relacionamento. Se você ler capítulo 7, a partir do versículo 1, quando Salomão acabou de orar, quando da inauguração do templo, a Bíblia descreve que a glória de Deus entrou naquele lugar, e aquele lugar ficou tão denso e preenchido que nem os sacerdotes conseguiram entrar lá. E de repente aconteceu algo incomum, especial. Certamente foi muito difícil colocar e descrever. Eu imagino a dificuldade do Espírito Santo de conseguir trazer para nós o que aconteceu naquele dia e colocar em 2 Crônicas capítulo 7. Como descrever o evento quando a glória de Deus entra num lugar, o que acontece naquele lugar? E como eles descreveram isso?
executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu. Olha só o que aconteceu. Deus foi lá visitar Salomão à noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Vamos transportar o nosso olhar para a nova aliança, para aquilo que Jesus Cristo fez. Uma nova aliança com o seu sangue no seu corpo, por mim e por você, com Deus. Qual é o templo da nova aliança? Eu e você. Então eu quero que tudo que nós formos ler de agora em diante, você tenha um olhar histórico para um fato que aconteceu, para o que Deus disse, mas eu quero que você compreenda isso como se o Senhor estivesse trazendo você para essa realidade. Porque Deus Emanuel é um Deus conosco. Quando o Espírito Santo veio sobre nós, sobre sua igreja, ele decidiu encher a sua casa com a sua glória, para que não houvesse espaço para nada mais. Esse é o desenho da velha aliança que se materializou na nova aliança. Deus resolveu habitar em mim e em você. O Deus de toda a glória habita num lugar que não tem espaço para nenhum outro Deus, para nenhum outro homem, nenhum outro sacerdote, para mais nada. Onde ele entra, é dele, é para ele, é por meio dele, é tudo para ele. Eu e você fomos feitos para o louvor da glória da sua graça. A Aline orou aqui e leu Efésios 1, capítulo 6. Por que eu fui criado? Para o louvor da glória, dessa glória que veio habitar em nós e quer se manifestar através de nós. Os antigos diziam, perguntavam, meu pai vai saber, vovô Paulo, Walter, Jales. Achei que ia esquecer de você, né, Jales? Quando perguntavam o nome da pessoa, perguntavam qual é a sua graça. Não, Walter, vai, você sabe. Qual é a sua graça, era qual é o seu nome. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, onde está a minha graça, a quem eu decidi amar de graça, que se chama pela minha graça, que foi agraciado por mim, que foi salvo pela minha graça, que recebeu o meu Cristo, o meu Filho, de graça, a quem eu amo de graça. Se humilhar e orar. Temos falado nesses dias e hoje eu quero terminar um ciclo. Quem estava aqui comigo nesses últimos domingos e quem não esteve, se não está, em breve essas palavras estarão no YouTube disponíveis. No último domingo falamos sobre uma característica fundamental do cristianismo, do cristão, que aprendemos de Jesus, que é a humildade. Mas a humildade, ela não é um fim em si mesmo. Nós precisamos da humildade para que possamos nos humilhar. A humilhação parece que foi jogada para o nosso conceito como algo negativo. Humilhar não é eu te chamar de feio. Humilhar não é eu te chamar de baixinho. Isso é outra coisa. Humilhar é eu me colocar reconhecendo que
quem está diante de mim é maior e mais poderoso do que eu. É não me rebaixar diante de alguém inegavelmente superior a mim. E só há um digno dessa humilhação. Um e nenhum outro. Não há outro nome dado entre os homens que importa, que pelo qual devamos ser salvos. Todo homem foi criado para se humilhar diante de Deus. Humildade é esse valor e essa característica que Jesus viveu e nos deu exemplo para que ele pudesse, quando ele fosse para o tempo dele de oração, se rebaixar diante do Deus Todo-Poderoso, com quem não se negocia. Porque nós não temos nenhum poder de barganha sobre Deus. Não há em nós nenhum tipo de sacrifício, nem mesmo quando nós achamos que entendemos a mente do Senhor e cumprimos o seu princípio, nada disso nos empodera para chegar diante de Deus com qualquer coisa de valor. Não há nada em nós que Deus precisa, mas Ele quer o nosso amor. Ele quer se relacionar conosco. Ele não quer como os filhos, como amigos. Pergunto, falei aqui esses dias. Você, mulher, gostaria de se casar com um homem por interesse? Deus não se permite se relacionar com alguém por interesse. Ele não vai te comprar. Ele não vai se colocar como objeto. Ele quer ser amado porque ele é. Moisés, Senhor, mas quando perguntarem lá, eu que vou falar com o faraó, eu digo que o Senhor é quem diga que eu sou. Muito embora Deus se manifeste materialmente, de várias maneiras na nossa vida, Deus não quer ser amado porque Ele nos dá saúde. Deus não quer ser amado porque Ele enche os nossos celeiros. Deus não quer ser amado porque Ele nos deu inteligência ou um marido maravilhoso. Vocês ouviram, né? Falei nada. Deus quer ser amado porque Ele é. E isso você só consegue compreender nesse relacionamento íntimo, de secreto, pessoal, dedicado, não fingido, onde você investe tempo. Isso é essa palavra que nós acabamos de ler. Se o meu povo se humilhar e orar. Se humilhar, meu irmão, é você voltar para aquele lugar onde você reconhece que Ele é soberano, que Ele é superior e supremo, que Ele te ama de forma perfeita, que Ele é perfeito e que enquanto você for homem, mulher, você precisa dele. Tem algum problema o filho pedir alguma coisa para o pai? Não. Meus filhos fazem isso agora com iFood, então fazem isso direto. Não tem nenhum problema de um filho contar para o pai um problema que ele está passando e pedir ajuda. Nenhum problema. Mas tem um problema você chegar diante de Deus com as suas virtudes, com o seu orgulho, com a sua capacidade, com seus títulos, porque isso ofende quem Deus é. O Senhor não se deixa trocar, medir, comparar, porque Ele é. O Senhor não se deixa sentar numa mesa de negociação. Não faz parte da natureza dEle. Porque Ele é perfeito, Ele é completo, não lhe falta nada. Sabe? Nós vamos ler aqui a descrição do que poderia ser
a reclamação de um marido traído. E talvez um marido traído sinta que a esposa o diminuiu, o rebaixou. O que é que esse outro homem com quem você me traiu tem de melhor do que eu? Talvez esse homem possa se questionar a esse respeito. Não se engane. Deus não pensa assim. Ele é perfeito. Deus não tem problema de estima. Se você trocá-lo por outro Deus, o problema é seu. Se você trocá-lo por uma coisa, por um plano, um desejo, um projeto, sinto muito para você. O que é trair o Senhor? A Bíblia descreve que houve um homem que traiu a Deus. Judas. Ontem estávamos num concílio para a aprovação de um novo pastor batista. Foi tremendo lá. E claramente a gente vê a discussão entre calvinismo, arminiano, né? Porque eles gostam de botar essa questão da doutrina. Me deu vontade de perguntar na hora, e afinal, Judas foi salvo ou não foi? Jesus o amava, andava com ele, né? E a Bíblia descreve que Satanás entrou nele quando eles estavam na ceia, não foi isso? Paramos de ler João nesse momento. E eu quero que você volte para lá. João capítulo 13. Não despreze 2 Crônicas capítulo 7, que nós vamos voltar para lá. Mas João capítulo 13 fala então daquele momento onde o Senhor foi lá, se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus não era só humilde, ele se humilhou. Ele considerou, ele se rebaixou. Amor, faz água para mim, por favor. E aí no versículo 16, acompanhe comigo. Minto, versículo 15. João capítulo 13, versículo 15 diz assim: o próprio Senhor Jesus falando: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Lembra que eu falei de humildade? Era nos colocar em equilíbrio. Nós somos iguais, no mesmo patamar, servir um ao outro. Agora eu estou falando de um desequilíbrio. Humilhação é você se colocar abaixo. Foi isso que Jesus fez. 2 Crônicas capítulo 7 está dizendo assim: se coloque na sua posição quando você entrar nesse lugar de adoração, porque eu sou Deus. E a gente não pode enxergar isso como uma depreciação. Gente, não tem nenhuma depreciação em você se humilhar diante de Deus, porque Ele é maior mesmo. Porque Ele é perfeito mesmo, nós não somos. Precisamos dizer isso para a nossa alma com a maior frequência possível. Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é perfeito. Oração sem humilhação não vai longe. É por isso que nós somos contrários à reza, à repetição impensada. Porque não se vai à humilhação nesse lugar. Orações automáticas não quebram o seu coração. João capítulo 13, versículo 18 agora. Estou lhes dizendo antes que aconteça. Desculpa, vamos ver o 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Traição, meu irmão, é quando você está junto com alguém
e uma das duas partes se volta contra ela. Traição é assim, nós temos uma aliança, nós estamos juntos, mas agora eu resolvi ir para um caminho contrário ao tal ponto que eu vou te ferir, que eu vou te fazer mal. Traição fere o traído, machuca, pode levá-lo à morte, como foi o caso. Judas representa uma característica que há em nós, infelizmente, nós que temos uma aliança com o Senhor, nós que andamos junto com Ele. Se o caixa ali do Big Box resolver me trair, nós não temos aliança, eu não sei no que ele pode falhar comigo, entende? E eu não estou diminuindo ele, nem eu estou me engrandecendo. Nós não temos relacionamento. Mas a traição, ela pressupõe primeiro uma aliança de confiança, desígnios que se uniram. Judas então resolveu colocar um preço em Jesus. Nós temos a capacidade de botar um preço em Deus. Senhor, só tenho 10 minutos para você. Não tenho tempo para ler a sua palavra. Senhor, meus planos são mais importantes. Senhor, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, ser próspero, eu quero ter aquilo. E se o Senhor quiser disputar com isso, desculpa, já botei um preço no Senhor. A gente faz isso todos os dias. E a gente ainda não entendendo porque o Senhor fala, se o meu povo se humilhar e orar. Nós temos a capacidade de medir, de quantificar o valor que nós vamos dar para o nosso relacionamento com Deus. Eu lembro quando eu me converti, gente, eu fiquei 3 dias chorando e sorrindo. Eu larguei as coisas de uma vez, por tudo. Eu queria mais do que tudo esse relacionamento. De lá para cá, eu entendi o meu lugar e o lugar de Deus. E eu ainda estou lutando muito com essa vontade que eu tenho de imprimir a minha agenda, os meus planos e os meus sonhos. E de vez em quando eu ainda digo, não, esse sonho é do Senhor, eu vou investir tempo nisso. Não há nada em nós que nos autorize a diminuir a importância do nosso relacionamento com Deus. Precisamos frear a nossa vida, diminuir o nosso ritmo para termos tempo com Deus. Isso é humildade, é o começo da curva da humilhação. Queremos ter o nosso nome conhecido, queremos desfrutar da nossa reputação, queremos ter o que vender para os outros, queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, queremos investir nisso. Se o meu povo se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. E eu estou agora falando dos maus caminhos. Caminhos lícitos. Há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, mas ao final são caminhos de mal. O homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um fim que desejais. A Bíblia está repleta dessa advertência. Nós não podemos trair o Senhor, trocar o Senhor, dizer que estamos juntos com o Senhor e trocá-lo por outro Deus,
Nós não podemos botar o nosso ego no lugar que é para estar a glória de Deus. Não cabe outra coisa no templo do Senhor, só cabe a glória dele. E eu estou sendo repetitivo e colocando isso porque o trabalho do mundo, o trabalho do nosso coração é dizer para mim e para você, você não vai ser feliz se você for por esse caminho. Você não vai ser completo se você está ficando muito quadrado, você está ficando radical, você está isso e você está aquilo. Aproveite a sua vida. Me traga alguém, alguma coisa que se compare com a glória de Deus. Alguém me traga algo que seja mais valioso do que o Senhor Jesus. Mas eu não estou falando de hipocrisia não, gente. Eu estou falando de botar isso na prática, de verdade. Eu quero encontrar um povo que me adora em espírito e em verdade. Não é só dizendo que me ama, mas de fato freando a sua vida, renunciando a alguma coisa, diminuindo o seu potencial nesse mundo para estar comigo. Lemos em João capítulo 12, aquele que estiver me servindo é lá que eu estarei. Gente, foi lindo hoje chegar aqui hoje para tomar café e ver a alegria da Neumísia, do André, ver a alegria da Rose, porque passaram um dia servindo ao Senhor, servindo as crianças. Onde o Senhor está, Ele pega o nosso coração e transforma. Ele traz a alegria. Era como se a Rosa tivesse ganhado na loteria ontem. Desculpa aí, irmão, mas estou falando do brilho dos seus olhos quando você chegou aqui hoje. O melhor lugar para estar é onde está o Senhor. E o Senhor Jesus disse, onde estiver uma criança, quem recebe uma criança, a mim me recebe. Qual foi o salário que essas pessoas receberam? Nada. Tiraram do bolso, gastaram seu tempo, emprestaram seu coração para estar onde o Senhor gostaria de estar no nosso meio. Será que precisa de eu montar uma estrutura na igreja C? Será que eu preciso de distribuir cargos? Você vai ser diácono, você vai ser isso, você vai ser aquilo? Para que então você sirva na igreja? Será que eu preciso fazer isso? Trazer você aqui na frente e te honrar publicamente? Será que eu preciso ser chamado de pastor isso, pastor aquilo? Será que eu preciso te dar um cargo para você fazer isso? Ou isso é entre você e Deus? Nada contra se a gente levantar diáconos, se alguém for reconhecido como apóstolo, como mestre, nada contra isso. Mas é onde está o seu coração. Se você voluntariamente, decididamente, intencionalmente não vier buscar o Senhor, a glória de Deus não vai se manifestar na sua vida. O Senhor já disse onde Ele está. Eu vim habitar em você. Tem outra coisa mais importante do que isso na nossa vida? Ele foi traído. E o contexto de 2 Crônicas, capítulo 7, que nós vamos terminar de ler agora, essa parte, é um contexto de um Deus que estava dizendo o seguinte, olha, se um dia você me trair, e é impossível para o homem, exceto Jesus, que ande sobre essa terra e não venha me trair, não venha pecar contra mim. Eu vou repetir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, não é buscar a minha mão, não é buscar o meu poder, não é buscar o que eu posso fazer por você. Buscar a minha face é a minha glória, o meu resplendor, quem eu sou. E se afastar dos seus maus caminhos, sim, meu irmão, porque deixa eu te dizer uma coisa. Se converter é o caminho natural de quem não quer ficar padecendo da doença do pecado.
Ah, eu não paro de pegar pneumonia, mas você vive andando de pé descalço na pedra fria, você vive tomando choque de temperatura, você vive se expondo à chuva sem agasalho e você não quer ficar doente? Você vive andando em más companhias, você vive priorizando o trabalho e o dinheiro, você vive com base na vaidade, você vive, a sua prioridade é só naquilo que pode fazer doente. E você ainda quer ser saudável? Nós estamos nesse mundo como peregrinos, forasteiros. Nós usamos as coisas do mundo para satisfazer a nossa casa, a nossa família, o projeto de Deus, mas nós não vivemos nesse mundo, para esse mundo. Era como esse povo vivia antes de ter o templo. Hoje nós voltamos a ansiar por essa Jerusalém celestial. Se o seu coração, se você perceber que o seu coração está saciado por algo deste mundo, se o meu povo se humilhar e orar e se afastar dos maus caminhos, o nosso coração continua sendo alvo dessa discussão, desse desejo. O nosso coração é alvo, a nossa prioridade é alvo de Mamon, daqueles que tentam insistir em cobrar adoração e exigir sacrifícios. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos meus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus começa usando essa expressão de fechar o céu para que não chova e para que os gafanhotos, e falando dos gafanhotos que devoraram a terra. Deus estava falando uma linguagem que aquele povo iria entender. Era sinal, e até hoje é sinal para o povo judeu, identificar a bênção ou a maldição segundo a colheita, segundo a fartura dos seus celeiros, segundo aquilo que está no seu bolso. Deus conversa essa linguagem e não vamos ser hipócritas. Nós confundimos muito a bênção do Senhor com vida financeira. E Deus vem falar assim, olha, eu vou ouvir a sua oração e vou sarar a sua terra. Deus sabe, gente, Deus nos conhece. Você não precisa ser hipócrita diante de Deus. Deus sabe como dívida, pobreza, cobrança, como isso confunde o nosso coração. Deus sabe disso. E talvez seja por isso que o inimigo dá tanta atenção para isso, ao ponto de criar dentro da própria igreja uma doutrina para ligar o homem ao dinheiro, para enganar aqueles que têm uma aliança com Deus. A traição de Judas envolveram quantas moedas de prata? 30. Um escravo custava 15. Jesus pagou o preço por mim e por você. O preço pela vida dele e o preço pela sua vida. Realmente abrir mão das riquezas está no topo das coisas mais difíceis para a nossa vida. É proibido, pastor Sérgio? Não é disso que eu estou falando de coração, de prioridade. Eu estou falando de humilhação. Estou falando de onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. No dia bom e no dia mau. Para receber o clamor e a gratidão.
É muito difícil você ter um relacionamento com Deus dispondo de pouco tempo. Mas é impossível você ter um relacionamento com Deus sem colocar todo o seu coração nisso. Se você achar que 10% do que você conquistou, do que você está vivendo, é por sua causa, você só chega com 90% diante de Deus. Mas a gente tem a facilidade, pastor Cezinha, de chegar com 100% das nossas queixas diante de Deus. Em vez de a gente dizer, Senhor, 100% culpado sou eu, o Senhor não falhou em nada. Ou então falharam comigo. Escolhi e consagrei esse tempo para que o meu nome esteja nele sempre. Foi o Senhor quem nos escolheu. Foi o Senhor quem enviou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para ter conosco um relacionamento perpétuo. O Senhor está dizendo para o seu templo, para a sua igreja, foi eu quem te escolhi. E de novo, eu não vou entrar aqui no arminiano, não, quem escolheu o presidente, não vou falar nada disso. Quero dizer uma coisa para você. Ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Invista seu tempo nisso. Se precisar, abra mão de algo na sua rotina importante, ainda que seja o sono, por exemplo. Invista nesse relacionamento. Não é o marido traído que está precisando disso, é você, sou eu e você. Meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Lá do céu, o Senhor se inclina. Nós cantamos aqui. Para ouvir a nossa oração. O nosso clamor, para dar atenção para o que nós estamos falando. A gente grita quando a gente está chorando diante de Deus. Às vezes a gente não abre nem a nossa boca. Humilhação. Se colocar no devido lugar quando se está diante de Deus. Você andar segundo a minha vontade, quando me fez o seu pai Davi, e fizer tudo quanto eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ser um descendente para governar Israel. O que quer dizer, firmarei o seu trono? A promessa de Deus foi, se você andar segundo a minha palavra, firmarei o seu trono. O que é firmar o seu trono? O que significava por um rei ter o seu trono firmado? Todos saberão que você é meu filho. A minha glória vai se manifestar em você e através de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou te vestir. Eu vou te adornar. Eu vou trazer honra para a sua vida. Eu vou te restaurar. Eu sei do que você precisa. Eu vou preparar os seus caminhos. Eu estarei com você. Firmar dá essa impressão de estabilidade, de não se deixado levar por ventos de doutrina nem para um lado nem para o outro, não ser enganado por esse mundo. Firmar é ter os pés sobre a rocha, uma firme fundação debaixo de você. Não ache que você vai passar a ler a Bíblia, você vai ler livros e estudar, e ainda assim, isso é um predicado seu, vem do Senhor. É um privilégio dado por Deus conhecê-lo mais. Conhecer a Bíblia, saber manusear bem essa palavra, não deve ser objeto de orgulho. De novo, ontem nós vimos nesse concílio um rapaz que sabia muito de Bíblia, um jovem com metade da minha idade.
Ele abria a Bíblia de lá para cá e ele falava aquilo de... Ele tinha decorado. Mas mesmo assim, ele conseguiu demonstrar do começo ao fim que ele era um homem humilde. Ele não estava ali para demonstrar conhecimento. Ele estava ali para apontar quem Deus era. E ele fez isso de tal forma e reiteradamente que o presidente da mesa falou: olha, você nem precisa mais ficar bem na Bíblia. Eu já sei que você sabe manejar bem a Bíblia. E quero te dizer mais, estou aqui impressionado com a sua humildade. Porque ele se colocava e colocava aquilo de uma forma que era para engrandecer a Deus, não era para que alguém visse que ele conhecia a Bíblia. Então, reforço, conheça a Bíblia a esse ponto. De manusear para frente, para trás e de saber onde está, para que você possa apresentar a Deus. Não é para mostrar o quanto você conhece isso. O Senhor está querendo que as pessoas o conheçam. Como crerão se não há quem pregue? Sabe? Nós precisamos manusear isso. Não é para receber uma estrelinha no caderno. É para dizer para Deus: Senhor, me dá uma oportunidade e eu vou dizer quem o Senhor é. Eu vou manifestar a sua glória. Porque essa palavra é o poder de Deus para a salvação. Antes dessa palavra, a morte. Depois dessa palavra, a vida. Essa palavra aqui nos reconectou com o Pai. Tem gente precisando ouvir isso. E Deus escolheu a mim e a você para isso. Não é só o pastor que está aqui no púlpito agora. Deus resolveu residir, fazer morada em mim e você, quer manifestar a sua glória em mim e em você. Onde você está, onde você trabalha, por onde você passa. Não é sobre nós, é sobre Ele. É tudo sobre Ele. Deus quer se manifestar a sua glória. Ele disse aqui: eu escolhi vocês, eu escolhi habitar em vocês. E onde está a minha glória, não tem espaço para outra coisa. O trabalho do Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui, é empurrar para fora aquilo que impede o plano de Deus para a nossa vida. Esteja maleável a isso. Gaste tempo com Deus. Não precisa filmar. Não precisa. Não precisa mostrar para os outros. É entre você e Deus. Porque quando você estiver andando, cheio da glória do Senhor, as pessoas vão perceber, você vai ver. As pessoas vão pedir dessa água que você está bebendo. As pessoas vão querer saber com quem você esteve. Haverá, como eu vi hoje, brilho no olhar. Ainda que você esteja jejuando, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ali Ele estará contigo, com o seu cajado, com o seu bordão, para te levar para pastos verdejantes, para colocar diante dos seus inimigos uma mesa, para dizer assim: não tema, eu estou contigo. É a presença dele que se busca através da humilhação, da oração. Gastar tempo com Deus. Dizer para Deus: o Senhor é importante para mim. O Senhor é mais importante para mim do que tudo. Eu estou convicto de que vamos sair daqui hoje, durante essa semana, incomodados pelo Espírito Santo, para ter mais tempo com Deus. Você chegou aqui com uma expectativa, você chegou aqui com uma visão, um plano, um vislumbre sobre o seu domingo, talvez sobre a sua segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, prioridades. E o Espírito Santo está dizendo: onde eu estou nisso? Meus irmãos,
Deus não é um marido traído que está implorando diante da sua baixa autoestima. Deus é Deus, perfeito, completo, suficiente. O Senhor Jesus, ele não veio até nós e se humilhou porque lhe faltava algo. Ele veio para dar exemplo, para dizer o caminho por onde deveríamos andar. Ensina ao seu filho o caminho onde ele deve andar. O Senhor Jesus nos tratou como essas crianças que precisavam de disciplina, de direção. Vamos ser como essas crianças. Falei aqui esses dias. Vamos reconhecer que quem está diante de nós é maior, é perfeito. Lembra que eu falei? Que isso é que teme a criança. A criança, ela não teme a nossa sabedoria, a nossa inteligência, os nossos bons conceitos. A criança teme o que nós podemos fazer com ela. E mais do que isso, a criança teme o rompimento, a separação. Os filhos não querem estar longe dos pais. Dói muito a criança imaginar que perdeu a afeição de Deus. Isso te dói? Achar que Deus pode estar chateado com você? Achar que você pode não estar suprindo a expectativa de Deus? Bem-vindos ao conceito de temor do Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, é não querer desagradá-lo. É amá-lo a tal ponto de que eu vou dar o melhor para ele. Quem tem medo de Deus são os que vivem lá o Alcorão. Quem tem medo de Deus é o cara que chicoteia as suas costas. É o cara que anda de joelho por 372 metros para cumprir uma promessa. Quem tem medo de Deus não conheceu a Deus. Deus é um Deus temível, diante de quem se deve humilhar. E humilhar, esquece esse jeito pejorativo que o nosso vocabulário pobre emprestou para a palavra humilhação. A humilhação se cabe diante da autoridade que legitimamente merece o nosso respeito. Deus merece isso.